Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos Braga e no vídeo de hoje eu vou falar sobre classificação das soluções. As soluções elas podem ser insaturadas, saturadas ou supersaturadas. Mas para nós entendermos essas classificações, nós precisamos primeiramente entender o que é o coeficiente de solubilidade. Aqui está a definição de coeficiente de solubilidade, que também pode ser chamado de grau de solubilidade. É a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão de água, que normalmente vai ser 100 gramas, 1000 gramas ou 1 litro, que é o solvente. Nós sabemos que a água é classificada como solvente universal. Então, quando nós temos uma quantidade de soluto que está dissolvida em 100 gramas ou 1000 gramas ou 1 litro de água, sendo que essa quantidade dissolvida é a quantidade máxima que nós conseguimos dissolver, esse valor vai ser chamado de coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade. Eu coloquei aqui 3 exemplos de coeficientes de solubilidade. Primeiro para o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, na temperatura de 0 graus Celsius. Eu quero comentar também esse fato importante. O grau de solubilidade ele é afetado pela temperatura. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de solubilidade. Essa é a regra geral. Para gases é o inverso. Quanto maior a temperatura, menor vai ser o coeficiente de solubilidade. A primeira substância é o NaCl, que é o cloreto de sódio. Ele tem um coeficiente de solubilidade de 357 gramas por litro de água. A segunda substância é o nitrato de prata. Ele tem um coeficiente de solubilidade, percebam, bem elevado, 1220 gramas por litro de água. E nós temos o sulfato de cálcio, que tem um grau de solubilidade muito pequeno, muito baixo, que é de 2 gramas por litro. De acordo com o grau de solubilidade, gente, as soluções podem ser não saturadas ou insaturadas. Se nós tivermos dissolvido uma quantidade de soluto menor do que o coeficiente. Por exemplo, para o sal de cozinha, o coeficiente dele é de 357 gramas. Se nós tivermos 350 gramas dissolvido em 1 litro de água, nós vamos dizer que essa solução é não saturada ou insaturada. Para soluções saturadas, pessoal, nós vamos ter uma quantidade de soluto dissolvido exatamente igual ao coeficiente, que no caso do sal de cozinha vai ser 357 gramas. Já as soluções supersaturadas são soluções especiais. Por quê? Porque nós conseguimos dissolver uma quantidade ligeiramente maior do que o coeficiente de solubilidade nos permite. Por exemplo, se nós conseguimos dissolver em 1 litro de água a 0 graus Celsius a quantidade de 359 gramas de sal em 1 litro de água, nós vamos ter uma solução supersaturada. Ou seja, a solução supersaturada ela ultrapassa o coeficiente de solubilidade. E eu quero observar para você que essa ultrapassagem do limite máximo só é permitida porque essas soluções são preparadas de maneira específica. Aumenta-se a temperatura, com o aumento da temperatura nós temos um aumento do coeficiente de solubilidade e então a gente consegue dissolver uma quantidade maior de soluto. Essa quantidade de soluto vai ficar dissolvida e nós vamos lentamente diminuir a temperatura da solução. Como a diminuição da temperatura ocorre gradativamente, nós permanecemos com o excedente do soluto dissolvido, pelo menos de maneira temporária. Quero também enfatizar, gente, que essas soluções supersaturadas são soluções extremamente instáveis. Se nós, por exemplo, pegarmos no recipiente e colocarmos uma pequena quantidade do mesmo soluto, imediatamente o excedente vai se precipitar, vai para o fundo do recipiente, formando novamente uma solução saturada com corpo de fundo ou precipitado. Para encerrar esse vídeo de hoje, nós vamos resolver um exercício que diz o seguinte: 3 amostras de um soluto X de coeficiente de solubilidade igual
a 30 gramas por 100 gramas de H2O, na temperatura de 15 graus Celsius, foram dissolvidas em 3 recipientes diferentes, contendo 100 gramas de água em cada. No recipiente 1, foi dissolvido 30 gramas de X. No recipiente 2, foi dissolvido 32 gramas de soluto, sem formação de precipitado, e já no recipiente 3 foi dissolvido 25 gramas de soluto. Classifique as 3 soluções em insaturada, saturada e supersaturada. Vamos para o recipiente 1. No recipiente 1 foi dissolvido 30 gramas de X, e você percebe aqui que é o valor igual ao coeficiente. Então, no recipiente 1, nós vamos ter uma solução saturada. Já no recipiente 2, foi dissolvido 32 gramas, veja que ultrapassa o coeficiente de solubilidade, mas há uma observação, não houve formação de precipitado, ou seja, 32 gramas estão dissolvidos, apesar de ultrapassar o coeficiente de solubilidade. Então, a solução número 2, ela é uma solução supersaturada. E no recipiente 3, nós temos 25 gramas de soluto, ou seja, não chegamos nem a atingir o coeficiente de solubilidade. Por esse motivo, a solução vai ser insaturada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.